Muito bem, minha gente, aqui do Fala Miolos, para fechar esse ciclo de conversas rápidas da Feira Miolos, nós vamos fazer uma improvisação. Por que essa improvisação? Porque estávamos esperando o Natanael Araújo, que, se vocês, daqui a pouco o pessoal da técnica aí vai colocar a apresentação para vocês verem, está em PowerPoint, dá para pegar aí, pessoal? Espero que dê. Se não der, vai com a minha carinha mesmo. Mas a questão é que o Natanael, ele está em Buenos Aires, ou estava, ele atrasou o voo dele em razão de uma forte chuva que atingiu Buenos Aires. Inclusive, para quem não sabe, a final da Libertadores foi adiada por causa disso. Eu que sou gremista, eu acho que foi o meu olho gordo que fez acontecer isso, né? Afinal, deveríamos estar lá. E aí acabou que o voo dele foi atrasado, porém, ele que é um cara muito precavido, ele mandou o texto da palestra dele. Ele estava indo palestrar lá em Buenos Aires, eu acho que ele colocou alguns trechos desse texto aqui, que era para ele, não era para mim, não. Isso aqui é um improviso, como eu estou deixando claro para vocês. Ele colocou alguns trechos em espanhol, então pode ser que eu tenha que dar uma lida e tudo mais, assim, um pouquinho difícil, mas tudo há de dar certo. Ó, vocês já estão acompanhando aí na imagem o rosto verdadeiro do Natanael, aí, com a conversa Retrato Coletivo das Feiras, Festas e Festivais. Tá bom? E o Natanael começaria, então, da seguinte maneira. Boa noite. Quero agradecer muito por estar aqui, agradecer a Cecília Arbolave e ao João Varela, que sou eu, que a essa altura já se tornaram meus amigos, e também a Biblioteca Mário de Andrade. É uma honra estar nesse espaço incontornável para a produção cultural em São Paulo desde seu surgimento. Penso que a Feira Miolos ganha em muito por ocorrer nesta biblioteca e vice-versa. Não é um espaço que passa despercebido. Afinal, fundada em 1925 e inaugurada em 1926, ainda na rua 7 de Abril, como Biblioteca Municipal de São Paulo, agora ocupa este prédio, aqui, na Consolação, desde 1942. Um prédio projetado pelo arquiteto francês Jacques Pilon, que aportou em nosso país no período do entreguerras, entre 1918 e 1939. E que, em 2010, teve o seu conjunto arquitetônico recuperado e revitalizado pelo Piratininga Arquitetos Associados. Sob o comando dos arquitetos José Armênio de Brito Cruz e Renata Semin, a remodelação do espaço se adequou aos intuitos que esses intelectuais pensaram para a cidade de São Paulo. Bem, me foi proposto falar sobre feiras, festas e festivais de publicações independentes e experimentações gráficas. O assunto não é aleatório, já que faz parte da minha investigação de doutorado em antropologia social que desenvolvo na Universidade Estadual de Campinas, sob orientação da professora, doutora e também antropóloga Heloísa Pontes. Para que saibam, tenho pesquisado os meandros do mercado editorial desde 2013, quando investiguei feiras, editoras, autores e livros autoclassificados como LGBT. E agora, nos últimos 3 anos, venho pesquisando feiras como a Miolos, que congregam editores, escritores, artistas e designers sobre a definição de independente, termo que precisamos refletir melhor, cujo cerne se encontra na elaboração de obras impressas, dentre elas os livros que deixam de ser mero suporte para um determinado conteúdo e passam a ser também objeto de arte. Considerei abordar a fala como a apresentação de um retrato coletivo, porque acredito que minha investigação não trata de ser sobre um conjunto de pessoas, se tratando de ser uma investigação com um grupo de pessoas, artistas, editores e escritores. Para mim,
o diálogo é fundamental na construção das análises, porque considera os profissionais que estão neste e em outros eventos, intelectuais que estão produzindo, modelando e remodelando os aspectos culturais nos quais estamos e somos envolvidos. Eu vou fazer um pequeno panorama e tentar ser breve, porque me interessa, por gosto e ofício, o diálogo ao monólogo. E para falar de feiras, festas e festivais, eu considero ser necessário recuar um pouco no tempo e mencionar a emergência dos salões. O termo salão se vinculou em encontros literários e filosóficos que emergiram na Europa ao longo dos séculos XVII e XVIII. É claro que recuos no tempo também são arbitrários. Em muitos trabalhos afirma-se que antes do século XVII, outros termos foram empregados para se referir às reuniões de pessoas destinadas ao desfrute de fruição artística, que, diga-se de passagem, não estava apartada de outros aspectos da vida. Cabinet, Réduit, Ruelle e alcôve, para facilitar parênteses, né? O Nathanael não só colocou trecho em espanhol, como colocou em francês também, é amigo da onça. Mas vamos lá. Cabinet, Réduit, Ruelle, alcôve foram alguns dos nomes dados a esses eventos que seguiam a lógica de se referirem aos espaços aonde eles eram realizados. Infelizmente, não terei tempo de explicá-los à luz dos seus devidos contextos históricos e sociais. Fica para uma próxima oportunidade. Mas também é importante dizer que, naquela época, esses encontros ocorriam em espaços mais intimistas e destinados a muito poucos. Eram os petits lèvres. A expressão ruelle, por exemplo, significa precisamente ruela, espaço entre a cama e a parede de um dormitório. Esses enlaces irão originar o surgimento das musas inspiradoras dos poetas e pintores. De todo modo, esse período do século XVII marca a emergência dos salões, que foram se expandindo e ampliando. Tratou-se de nomear encontros de literatas, filósofos e artistas em espaços de troca e produção intelectual e cultural. Depois, os mesmos passaram a compor os chamados círculos de intelectuais, responsáveis por consolidar os tesouros das nações que passaram a emergir, sobretudo na Europa. Salão foi um termo muito utilizado para descrever os encontros das précieuses. Esse círculo intelectual e literário se constituiu ao redor das mulheres eruditas na primeira metade do século XVII, cuja afetação foi ridicularizada pelo escritor e dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière. Em La Précieuse Ridicule, de 1659, ele retratava as mulheres como excessivamente preocupadas com a beleza, a elegância e o vocabulário fino exigido pelos salões requintados de Paris da época. Bom, só para avisar quem está sintonizando agora, quem está vendo, pô, cadê o Nathanael? Volto a explicar. O Nathanael não pôde comparecer aqui, então estou apresentando o que ele tinha preparado aqui para a gente. Dando continuidade. O mais famoso dos círculos literários de Paris foi constituído nos anos 1620. Ele se chamava de Hôtel de Rumbold de Madame de Rumbolette. O salão rival, por sua vez, agrupou-se ao redor do Madeleine de Scudéry. Ali se reuniam les bleus, expressão que significava mulher intelectual, ao longo de 300 anos. Isso merece outra fala sobre como a literatura, sobretudo os romances, inicialmente foram considerados algo menor pelos homens e se expandiu entre as poucas mulheres de uma elite alfabetizada e isoladas em casa. Nos salões de Paris, as précieuses refinaram a língua francesa muito antes da existência da Académie Française ter sido fundada. No século XVIII, os salões reuniram a sociedade parisiense,
e os filósofos progressistas que estavam escrevendo a Encyclopédie, também conhecida como Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, editada por Jean Léron de Lambert e Denis Diderot. Época do Iluminismo, que reuniu quase 80 mil artigos e 3 mil ilustrações. Aí a gente está vendo uma imagem, então, portanto, né, da enciclopédia. Em meados do século XVIII, tudo já era menos formal e estou dando um bom e grande salto nessa longa história. Aliás, alguns dos salões, já do século XIX, eram bem mais inclusivos, aproximando-se da informalidade e da expansão dessa ideia de círculo ou reunião de pessoas. Aliás, agregando uma coisa aqui que eu sei, o que o Nathanael não colocou aqui, mas os primeiros salões de arte mesmo, eles não tinham essa disposição típica, os quadros ficavam um pouco... era muito poluída a parede, digamos assim, todo metro quadrado era usado para se colocar quadros e tudo mais, essa cultura de deixar um espaço, um respiro, para que sua visão não atrapalhasse, né, a fruição de uma obra, foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. O campo das artes plásticas e literárias no Brasil pode ser descrito, por exemplo, a partir da emergência de feiras, festas e festivais artísticos e literários. Com respeito ao campo das artes, cabe destacar os salões como o da Vila Quiриал, que alcançou um ponto alto com a Semana da Arte Moderna, de 1922. Depois, com o surgimento de museus como o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, em 1943, né, o famoso MASP, né, e a criação da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, em 1951, que acontece sempre, né, no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Esses se consolidaram como instâncias máximas de legitimação artística nacional e porta de entrada para a chegada de ideias internacionais. Né? Um começo de globalização de ideias aqui. Né? Em 2005, houve a criação do Festival Internacional de Arte São Paulo, a SP Arte, né? Que intensificou o trânsito global de artes. Né? Diversas galerias colocam lá os seus trabalhos e aí há uma ideia mais comercial mesmo da SP Arte em detrimento da Bienal de São Paulo. São dois tipos de artes visuais, né? Cada uma com o seu mérito, mas ambas acontecem no mesmo espaço, né? no chamado pavilhão da Bienal. Né? A Bienal é tão marcante que passou a ser, como se denomina esse imóvel que fica ali no Parque do Ibirapuera. Né? Onde é que eu estava? Uma coisa que é inescapável, tanto para as artes como para as letras, né, foi o período entre guerras, marcado por um forte e intenso processo de circulação de escritores, teatrólogos, atrizes e intelectuais universitários. O caso exemplar é o que mencionei no começo dessa apresentação, a Biblioteca Mário de Andrade, que foi projeto do francês Jacques Pilon, realizada no governo Prestes Maia. Já nos anos de 1973 e 1974, surgem as Bienais Internacionais do Livro do Rio de Janeiro, né, pelo governo Leonel Brizola, e de São Paulo. Ali, nas Bienais do Livro, o aspecto econômico ganha intensidade da mesma forma que os profissionais do livro emergem nesse cenário, ficam mais visíveis nesse tipo de evento das bienais, né, que se revezam em São Paulo e Rio, né, no ano que tem em São Paulo, não tem no Rio e vice-versa. Né. Os novos modelos... aqui tem uma imagem, então, da Feira Internacional do Livro do Rio de Janeiro e da Feira de São Paulo. Bom, os novos modelos criados nos anos 90 ganharam dimensão, né, cresceram nos princípios dos anos 2000.
aí, como exemplo, está a criação da Festa Literária Internacional de Paraty, mais conhecida como FLIP, né, que inclusive no ano que vem vai homenagear Euclides da Cunha, e a Liga Brasileira de Editoras, a Libre. Esta última é uma entidade que promove uma feira própria, a chamada Primavera dos Livros, né? E também intensificou, tem como uma grande bandeira livre, a chamada bibliodiversidade, que é um conceito muito interessante que vale a pena que todos conheçam aí. Né, segundo aqui o que o Nathanael descreve, é a aplicação da ideia de diversidade cultural justaposta com o mundo do livro, né? O debate se refere à existência e à defesa de um mercado editorial independente. Mas há um outro conjunto... só um pouquinho aqui. Aqui está um cartaz, então, da Primavera Literária promovida sempre pela Libre. Mas aí um outro conjunto de atores surgiu no começo de 2010, né, da década em que estamos. Trata-se de um segmento novo que intensificou por meio de uma tensão com o modelo clássico em voga no mercado, né? Prova disso é o fechamento, o encerramento de diversas atividades de um sem número de editoras de grande porte, né? E de livrarias também, né? Sobretudo aquelas de rua, né? A livraria que não está em shopping, embora, né, a gente tem visto aí Saraiva, Livraria Cultura, que também investiam de maneira bastante decisiva em shoppings também, não passando por um bom momento. Os exemplos aqui que o Nathanael dá para essa mudança que a gente está vendo é o fechamento, por exemplo, da Kozak Naif, da Livraria Horus, das 20 livrarias da Saraiva, que eu estava falando, a Livraria Sampa Books, uma livraria da Companhia das Letras, que ficava dentro do Conjunto Nacional, sendo operada pela Livraria Cultura, né? Ficava logo ao lado e ocupava o que hoje é a Geek, né? Que é uma loja de produtos nerd, né? A Livraria Mineiriana, a Livraria Cultura Cine Vitória, né, do Rio de Janeiro, que também fechou. Também dá para agregar aqui a FINAC, né, que também encerrou suas atividades aqui no Brasil. Além disso, esses fechamentos, esses encerramentos aí, de trabalhos alcançaram empresas que eu investiguei no meu mestrado, circunscritas em torno das editoras autoclassificadas como LGBT e propagadoras de livros cuja orientação sexual e identidade de gênero operam como marca, apontando diferenciações no universo da produção simbólica, né? Um exemplo aqui que me vem à cabeça, não sei se ele vai colocar aqui no texto dele, mas é a Malagueta, que era da Laura Bacelar, era uma editora desse caso aqui, que encerrou as suas atividades e era autoclassificada como LGBT. Nesses últimos 10 anos vem ocorrendo uma intensa proliferação de feiras de arte impressa ou de artes gráficas e de publicações independentes no Brasil. Os artefatos como livros, fanzines ou zines, livro de artistas, fotolivros, revistas, quadrinhos e cartazes são produzidos e deixam de ser contidos como meros suportes para um determinado conteúdo artístico. Também se convertem em objeto de arte. Essas iniciativas vêm moldando um circuito de produção. Desculpe, deixa eu tomar uma aguinha. Essas iniciativas vêm moldando um circuito de produção de visibilidade de bens simbólicos e culturais, além de produzir espaços de sociabilidade, construção e circulação de ideias, né? Bom, para quem depois for assistir, vale a pena. Quem falou bem disso foi a Gabriela Masson, a Love Six,
na fala Miolos dela, que ela tocou bastante nesse assunto da circulação de ideias e até deu algumas ferramentas para que isso acontecesse. Recomendo demais. Compreender os nexos e as consequências envolvidas na configuração desse emaranhado é o mote central da minha pesquisa de doutorado, buscando aprofundar no escrutínio de um conjunto de editores, escritores, designers, ilustradores e artistas plásticos e visuais que constituem o chamado arte impressa ou arte gráfica, né? Para isso, apresento agora as 3 mais expressivas feiras promovidas na cidade de São Paulo. Além do que eu também analise, além que eu analise o surgimento também de novas feiras que vem surgindo a partir de diferenciações distintas, como identidade, gênero, identidade sexual, identidade racial, identidade territorial. São feiras de publicações LGBT, feiras de publicações feministas, feiras de publicações anarquistas, feiras de publicação de periferia, ou um segmento mais enfocado em outros tipos de produções, né? Feiras específicas de fotolivro, feiras de livro de artista, feiras de zine, né? E aqui tem algumas imagens, né? Bom, essa imagem que estava aqui é da Casa do Povo, onde acontece sempre a Feira Tijuana, né? Que é a mais tradicional delas. Ela começou em 2008 na Galeria Vermelho e migrou para a Casa do Povo, no Bom Retiro. A Feira Tijuana, além de acontecer em São Paulo, acontece em outras diversas regiões, ela acontece em outros países até, já teve edição em Portugal, na Argentina, no Peru, no Rio de Janeiro, que acontece no Parque Lage, enfim. A Feira Plana, aí já estou eu falando, tá? Já larguei um pouquinho a apresentação do Natanael. Essa é uma imagem da Feira Plana da edição de 2017, que aconteceu justamente no mencionado pavilhão da Bienal, aí, o que o Natanael estava enfatizando, né? O pavilhão da Bienal foi sede aí da Feira Plana do ano passado, e realmente é uma das mais importantes. Dá para se colocar até a Feira Plana como uma espécie de pioneira, né? Dessas coisas que precisa explicar. A Tijuana veio antes, mas a Plana ela popularizou com muita força esse segmento de publicações independentes, né? Então, que aconteceu no MIS e tudo mais, ela deu muita força para esse movimento aí que o Natanael pesquisa, investiga, e que a Miolos está inserida, e é justamente a Miolos a terceira das feiras, aí, imagino que sejam as 3 feiras mais fortes que ele estava colocando, seria Tijuana, Plana e Feira Miolos, aí uma imagem da edição do ano passado, ao retrasado, e sempre acontece, né? Da Feira Miolos eu consigo falar com uma certa segurança, né? Já está na sua 5ª edição e acontece sempre na Biblioteca Mário de Andrade, e, enfim, foi se expandindo para coisas como o Fala Miolos aqui, que estamos encerrando neste momento desta forma um pouco diferente do usual, né? Bom, e aqui tem imagens de outras feiras, né? Eu acho que essa aqui, eu posso estar muito enganado, mas se eu não estou equivocado, é a Maru 99, essa imagem aí que está na tela, que acontece num colégio da Zona Leste, uma feira produzida pela Ana Paula Francotti, uma artista que participa também desse movimento, né? Aliás, legal destacar como é comum de se assumir diversos papéis nesse mundo da publicação independente, né? Você é editor, mas também é produtor, é escritor, enfim, tudo. Você acaba assumindo diversos crachás aí nessa vida, nessa lida. Bom, próxima imagem aí que está aparecendo, também espero não estar equivocado, mas eu acho que é a SUB, que acontece em Campinas. Estou vendo aqui no primeiro plano o Marcelo Lotufo, da Jabuticaba, e eu acho que está do lado dele ali a Laura Del Rey, da Punhado. Os dois estão aqui na Miolos neste momento, né? E, enfim,
Acho que é da Sub. Se eu estou cometendo um engano, vocês me desculpem, não é a intenção tirar crédito de ninguém, deturpar, é só continuar aqui a conversa, essa proposta que o Natanael trouxe. Tá? Essa feira aqui eu realmente não consegui identificar, eu fico vendo o slide um pouquinho antes, tá, no PowerPoint aqui, por isso que eu consigo adivinhar, né, a próxima. Mas essa aqui eu não consegui identificar, deve ser dessas feiras mais segmentadas que ele estava mencionando, né, LGBTs, territoriais, enfim. E, por fim, acho eu que é o MIS, novamente, o que está aparecendo aí, e seria a Desgráfica, talvez, que é uma feira de quadrinhos, aí é um tipo de publicação, né? Aí nós temos uma segmentação específica para quadrinhos, embora, claro, quadrinhos também é um gênero que abarca diversos gêneros e proporciona diversas experimentações. Se você tirar determinadas publicações da Desgráfica e chamar ela de livro de artista, tudo bem, vai ser entendido como livro de artista, sem o menor prejuízo. Bom, era isso que o Natanael tinha colocado aqui, e eu vi que ele deixou uma pauta para falar de questões, talvez até fica aqui agora, como pensatas para se colocar aqui, como, por exemplo, falar das questões das escalas, né? Afinal, o meio independente trabalha com escalas menores, né? Enfim, acho que a discussão é muito rica de se fazer, e aqui já é minha participação aqui na discussão que o Natanael propôs. Eu acredito que o livro vai ser o primeiro meio de comunicação de massa a deixar de ser um meio de comunicação de massa. Ele vai voltar no tempo, vai voltar a ser uma coisa mais específica e tudo mais. O repertório de leitura das pessoas no futuro vai ser muito distinto um do outro, já é muito distinto. Eu tenho a impressão que das esferas artísticas, comparando com cinema, música, videogame, enfim, teatro, eu sinto que o livro ele é o que, talvez até por ter uma certa idade aí, comparado com essas que ficam contidas em mídia, né? O livro ele se expandiu de uma forma que é raro de se fazer, às vezes, esse tipo de diálogo, né? Vide a dificuldade de se fazer resenhas, a dificuldade de se acompanhar resenhas literárias, né? Você lê... eu trabalho com livro, né? E eu nunca peguei uma edição do Suplemento Pernambuco, do Rascunho e de outras publicações em que eu dissesse, olha, conheço do primeiro ao último dos autores que está aqui. Nunca me aconteceu. Eu imagino, e já teve edições que eu não conhecia ninguém, nenhuma das resenhas. Nenhum autor ali me era familiar, assim. Então, já é um processo que eu sinto que já está acontecendo. Isso é para o bem ou para o mal, não necessariamente é algo ruim, pode ser para um lado bom. Talvez essa questão da limitação também nos jogue ainda mais, jogue a conversa para uma coisa mais central ainda para essa questão do objeto de arte que o Natanael destacou na apresentação dele. Acho eu. Bom, ele iria propor também uma outra provocação, falar da circulação de ideias das feiras nesses moldes, internacional e nacional, né? Porque esse movimento de feiras, a conversa nesse último terço aí, né? Foram as 3 últimas palestras, foi do Dario, que é uruguaio e organizou uma feira em Montevidéu. E depois teve a Marina Cavalcante falando sobre a Feira Cria, que é uma feira itinerante que ela promove em cidades do Nordeste, principalmente, embora, pelo que ela nos relatou aqui, haja pedidos para que ela traga a Feira Cria para o Sudeste também. Mas, enfim, é uma prova dessa circulação, desse modelo, né, como ele está se disseminando por aí. A relação com o lugar onde ocorre, né, a arquitetura, e aqui eu acho que o exemplo claro, não sei se é o exemplo que o Natanael daria, mas a Feira Miolos e a sua relação umbilical com a Biblioteca Mário de Andrade, né, a gente
a Cecília, principalmente, que é minha sócia, minha cúmplice, ela organiza a feira, tenta dar uma espécie de setorizada na feira. Ela, quer dizer, se você diz que uma determinada sala é a sala de livros de artista, portanto, a quantidade de editoras de livros de artista é o que couber nessa sala, né? Dependendo da quantidade de salas, enfim, a arquitetura influencia muito no desenho da feira, no final das contas, e traz também uma aura, uma ideia, né? Um comentarista no YouTube falou que achou muito legal, no meio da transmissão, achou muito legal que a Miolos acontecesse, uma feira independente acontecesse na Biblioteca Mário de Andrade, por ser um espaço muito vinculado com a produção de poesia concreta, né? Então, enfim, eu acho que tem a ver, e eu sinto que o fato de São Paulo ser uma espécie de epicentro das publicações independentes, da arte impressa, arte gráfica, estar em São Paulo tem muito a ver com essa ligação que São Paulo tem com a poesia concreta, né? Para mim, uma coisa está muito relacionada com a outra, né? Veja como na apresentação do Natanael, as 3 principais feiras que ele vê são todas sediadas em São Paulo, né? A Tijuana nasceu em São Paulo, é gerida em São Paulo, é itinerante, mas enfim, Tijuana, Plana e Miolos tem como principal base a cidade de São Paulo, né? A importância do design na valorização do objeto impresso, que não pode ser substituído pelo digital, né? Reforçando, então, a expressividade do impresso em comparação com o digital, que é uma força, se levarmos em consideração que as pessoas estão consumindo muito conteúdo digital hoje em dia, muito por meio de telas, né? E a tela, ela contém uma série de limitações. Por exemplo, eu estou aqui de olho, eu estou com o retorno do vídeo que vocês estão assistindo aí em casa. Eu vejo aqui Facebook e YouTube, né? Tanto num quanto no outro, se eu quisesse aqui no meio do chat do YouTube, quisesse escrever aqui com uma fonte diferente, ou sei lá, usar uma fonte maior, eu não conseguiria, né? Mesma coisa no Facebook, né? Ele respeita o padrão que está colocado para todo mundo lá e tal. Então ele tem uma série de limitações que às vezes são autoimpostas, né? Não é que a internet não saiba trabalhar com fontes, é que a padronização promovida por esses sites, que tem uma altíssima audiência, meio que pediu esse tipo de padronização, talvez por uma questão de design, né? Vamos pensar, então, na época da internet pré-redes sociais, quando existiam os blogs, e os blogs você podia mudar a sua fonte no meio do parágrafo, uma palavra mudar de fonte, enfim, isso é uma coisa que já não existe mais na própria internet. Quer dizer, a internet comparada consigo mesma perdeu expressividade. Enquanto que o impresso, ele usa de tecnologias para se expressar mais. O que eu quero dizer com o uso de tecnologias? Desde tecnologias gráficas, né? Não é que... Claro que o foco da discussão, do debate de tecnologia fica muito preso ao smartphone, ao novo serviço do Facebook, ao que o Google está fazendo, sei lá o quê, mas o desenvolvimento de impressoras também existe, também está acontecendo, e as ferramentas digitais, elas auxiliam na criação desses impressos, né? Eu estou falando exatamente, muitos dos publicadores usam o InDesign para fazer a sua publicação, por mais que depois elas venham a ter um processo artesanal de impressão. Me veio à cabeça o exemplo da Silvia Nastari, da Quelônio, que primeiro pensa no InDesign para depois fazer em linotipo. Inclusive, ela recomenda aí, quem tem interesse em conhecer a experiência da Quelônio, a ver o Fala Miolos do ano passado, em que ela participou aqui, e a conversa está gravada no nosso canal do YouTube com a Silvia Nastari. Então, Fala Miolos, tem uma playlist lá, vale a pena conhecer. Bom, importante design e valorização, tá, mais do mercado de compra e venda, né? Espaço é mais do que isso, é um espaço de encontro, sociabilidade, estilo de vida na cidade, de aprendizado sobre a arte do fazer, né?
falar também que profissionalizar pode ter muitos significados, né? Isso é total verdade, para o bem e para o mal, né? Estados e políticas públicas culturais, formação de público, que para mim é essencial, e tanto é que o Fala Miolos tem muito esse enfoque, esse intuito, né, de auxiliar nessa formação de público, né? Puxando a sardinha aqui para o lado da editora Lote 42, um evento que eu acho que é muito especial em termos de formação de público é o Tinta Fresca, porque lá nós colocamos as técnicas de impressão à disposição do público para ir lá e experimentar. E não é uma oficina formal, uma aulinha tradicional, não. Está ali o professor com a técnica do lado, digamos assim, com os equipamentos para desenvolver aquela impressão, e a pessoa se aproxima e põe a mão na tinta, né, põe a mão na massa, e já aprende ali de uma maneira bastante prática os conceitos básicos da impressão. Eu acho isso, é uma preocupação nossa, eu acho isso importantíssimo, né? Questões de gênero, raça, sexualidade, classe e região, propostas aí colocadas pelo Natanael para discussão. O que vale a pena ser impresso, né, que também tem a ver com isso que eu falei do digital, né? Consistência do que se faz, né, porque o impresso ele passa a ser uma forma de se valorizar ainda mais um tipo de conteúdo, né? Publicar, deixar público é muito fácil, é muito facilitado no campo do digital e da internet. Quando você diz que, olha, este conteúdo merece se transformar numa zine ou num livro, você já está dizendo uma coisa, né? O livro, aliás, como ele tem uma história bastante extensa, nos permite fazer algumas pensatas, né? O livro ele foi se ressignificando ao longo do tempo, né? Ele foi ganhando novas características e perdendo outras, né? O livro era, por exemplo, uma fonte de informação para saber como é que era a vida. Sei lá, na Europa, seria talvez lendo o livro de um viajante que fosse para a Europa, e às vezes tinha desinformações no meio disso. O Gustavo Piqueira, que também participou aqui do Fala Miolos, ele fez um livro interessantíssimo chamado 8 Viagens, falando justamente da imagem brasileira para os europeus que vinham aqui nos visitar, e eles viam coisas que não existiam, eles fantasiavam, né? Eles faziam ficções, só que eram colocadas como se fossem realidades, né? Coisa por exemplo, uma ideia do índio brasileiro canibal, coisa que não procede, mas que entrou para o imaginário de algumas pessoas que isso existiria, né? Muito interessante ter um livro 8 Viagens, né? Outras discussões, o que vale a pena ser impresso, eu já falei. Erros do campo editorial, literário e artístico, curadoria invisível contra a curadoria situacionada, ganhos do campo, saraus como espaço de testes artísticos. Essas são algumas das questões que o Natanael gostaria aí de promover um debate entre todo mundo no final da nossa da conversa aqui. Bom, gente, fiz o que era que era possível aqui diante dessa situação. Se alguém tiver alguma questão a ser colocada aí nos chats, ou, né, nosso público aí, se quiser fazer algum comentário. Se não quiser também, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, a todo mundo aí, o pessoal da Flix TV. Está chegando aí a Cecília. Cecília, vem encerrar a Miolos, então, desse jeito que a gente estava super pensando em fazer assim, né? A gente chamou o Natanael porque sabia que ele estava em Buenos Aires, a gente viu a previsão do tempo, e aí a gente sabia que ia tomar conta aqui. Vem para cá você, senhoras e senhores, agora Cecília Arbolave pega uma cadeira, tem um microfone ali, Cecília, pode... Tem um microfone ali que era para o público. Pronto. Você é para falar o quê? Você já a gente está encerrado, já falei, já apresentei o Natanael, já fiz aqui o Natanael, agora estamos encerrando a Feira Miolos. Bom, encerrando para a internet, né? A Feira Miolos vai continuar até às 11 aqui, né? Bom, isso aqui não foi planejado, então não. Pode me fazer uma pergunta para eu saber o que falar? Uma lição sobre a Miolos 2018, uma pergunta bem aberta, assim. Ai, meu Deus. Coisas que ficam da Miolos 2018.
Eu acho que foi assim, eu lembro esse longo dia, né? Foi um dia muito longo, né? A gente acordou às 6 da manhã. Mas vejo todas as pessoas que circularam aqui, todos os expositores que trouxeram suas publicações, que se dispuseram a contar histórias de cada livro, que é o que acontece em feiras, assim, não tem nada de diferente de outras feiras, mas senti um espírito muito positivo, assim, um espírito, uma coisa alegre, né, ao longo da feira. E isso sempre te dá motivação a continuar fazendo o que a gente faz. Eu senti nessa Miolos, mas essas coisas que a gente vai digerir, vai pensar nos próximos dias, né? Eu senti que essa Miolos foi uma coisa muito, muito natural, assim. O pessoal da Flix TV, que está fazendo a transmissão ao vivo, já estava sabendo o que era para fazer, já estavam ligados no formato, o pessoal já está ligado onde é o auditório, já vem aqui fazer, acompanhar a palestra, enfim, né, já teve uma coisa muito natural, assim, onde é que ficam a área dos expositores. Eu não sei se teve muita gente perdida. A gente coloca a nossa mesa na frente ali, na entrada, meio que para servir como balcão de informações, né? Não sei qual foi a sua impressão. Eu senti essa coisa da naturalidade, talvez você disse, porque eu também senti, estando aqui dentro do auditório, senti como as pessoas iam entrando assim super de boa, super como se fosse uma coisa normal, né? Entravam, às vezes ficavam para a palestra seguinte, outras vezes não. Mas acho que é uma coisa que as pessoas realmente curtem a programação, e também quem não assiste na hora sabe que vai poder assistir depois nas redes sociais e tudo mais. Mas do jeito que você falou, me deu vontade de fazer coisas mais diferentes, né? Tá parecendo que está muito igual, não, é isso? Não. Longe disso. Tanto que está tendo agora, eu vi no nosso Stories, aí que tem o VJ Suave, o Rodrigues fez uns Stories aí, que o duo VJ Suave está fazendo projeções, tem uma Kombi na frente da biblioteca, coisa que a gente nunca fez, com música e tudo mais, então igual não tá. Teve um belo show de jazz na entrada, assim. Que eu não vi nada. Você perdeu tudo. Eu perdi tudo. Mas daqui da parte que me toca, eu senti uma coisa meio natural e talvez, digamos assim, da essência da Miolos, ela já ficou assim de maneira muito suave na nave, assim, nesse sentido. E uma coisa que mudou e para melhor foi as doações neste ano aconteceram de um jeito mais organizado, mais legal, junto com o pessoal do acervo da biblioteca, porque desde a primeira edição as pessoas doam suas publicações para a Biblioteca Maria de Andrade. Então, aqui tem um registro desses anos de publicação independente, o que é muito, muito legal. E neste ano a doação aconteceu de um jeito bem organizado, assim, em saquinhos plásticos com a ficha para não se perder, que parece uma coisa banal, talvez, para quem está assistindo, mas após a Feira Miolos é feito todo um trabalho de catalogação. E como são publicações muito diferentes, que às vezes nem tem número de páginas, nem várias informações que eles precisam, ficava complicado. E aí a gente fez um trabalho conjunto para deixar essa parte mais fluida e funcionou. Legal. Bom, comentário aqui do Caio Pimentel. Amei muito esse evento, mesmo não estando aí fisicamente, mas um dia mudo isso. O Caio, que fez algumas perguntas aí ao longo das transmissões do Fala Miolos, né? Aproveitando então esse clima de despedida, eu queria registrar que o Márcio Snow nos deve algumas cervejas, porque a propaganda do adesivo dele, do encostinho, ficou enquadrado o tempo todo, né? Ficou enquadrado, as câmeras ali estão me confirmando agora, ficou enquadrado assim o tempo todo, vai ter um acréscimo de vendas de encostinho, as pessoas que assistiram nem sabem o que é, quando vê o encostinho vai querer comprar, não sabe nem porquê, já entrou no inconsciente. Eu acho que o Márcio está nos devendo algumas rodadas aí. Se a gente fosse mais marqueteira, eu teria botado um adesivo Fala Miolos, né? Podia, ou se a gente tivesse pensado nisso, né? Também. Mas, na verdade, o adesivo surgiu porque antes, no Fala Miolos do ano anterior, a gente ficou fazendo propaganda para uma marca de computadores, e isso me deixou muito irritado, antes o encostinho do que uma marca de computadores, com todo respeito, por mais que a gente use elas, não de graça não, galera. E legal de ver que, bom, Quinta Miolos, aconteceu tudo bem,
Até o que permeou aqui todos os debates foi essa questão política e tudo mais. A gente aqui, um balanço que a gente faz da Miolos com esses 5 anos de história dentro desse imóvel municipal, é que nós já passamos, né, com essa Quinta Miolos, por 3 prefeitos de São Paulo, né, a saber, Fernando Haddad, João Dória e agora Bruno Covas, e a Miolos se mantém, e o pessoal... Bom, mérito de Fernando Haddad por ter criado a Feira Miolos, mas mérito também de João Dória por ter mantido, né, porque é uma tradição política de se tentar não respeitar nada do que o outro fez, mas foi... Inclusive o secretário de Cultura, o André Sturm, esteve aqui de manhã. Esteve aqui, que legal. Como a gente não se falou no dia, não consegui te contar. Que legal, que massa. E ele, enfim... visitou a feira, conheceu várias editoras, gostou muito da feira e, enfim, é um grande apoiador, né, de que essa feira continue. Isso é legal que seja, vale para todo tipo de gestor público, né, pensar além da questão eleitoral, enfim, que isso sirva de incentivo para todo mundo, né, tanto de um lado por criar coisas novas, sim, que é legal também, dar oportunidade para 2 editores na época com 2 anos de experiência para fazer uma feira numa biblioteca, na maior biblioteca de São Paulo, e manter as coisas legais, as coisas boas, enfim, isso aí não há demérito nenhum, pelo contrário, né? Muito legal, que bom saber que o Sturm veio aí, que muita gente veio aqui, eu acompanhei pelo som mais do que nada aqui dentro do auditório. É isso, Cecília. Chega! Acho que é isso. Olha que bom encerrar sem falar, oi, venha em tal dia, tal atividade. Isso não tem nenhum recado, né? Que amanhã encerra. Amanhã mesmo. não tem Miolos, né? Aliás, foi uma das perguntas que foi feita aqui ao longo do dia. Amanhã tem Miolos? Não tem, justamente por ser essa maratona tão intensa, que pega aí do final da manhã até o final da noite, né? Enfim, ele realmente precisa ser um dia só, para não desgastar, né? Mais mensagens que recebemos aqui, outra do Nordeste, parabéns pelo evento, muito bacana. Assistiu o dia inteiro de Fortaleza, disse aqui a Cláudia Vidal. Obrigado pela audiência, Cláudia. Minha gente, quero agradecer então a todo mundo que assistiu, a gente até agora, que ficou conosco, no caso aqui do Fala Miolos, desde a 1 da tarde até agora. Aos palestrantes, à Biblioteca Mário de Andrade, né, a toda a sua equipe, Flix TV, a todo mundo da Lote 42, Sala Tatuí, Banca Tatuí, que é uma... Se a gente consegue fazer essas coisas, não é à toa, não é que a gente... enfim, não tem fórmula mágica, é porque a gente tem uma galera muito legal, apaixonada pelo que faz, isso faz toda a diferença. E, enfim... É isso, gente. Obrigado por incentivar, por nos apoiar, por querer que a Miolos aconteça e até 2019 com Feira Miolos, a 6ª edição. Tchau, gente. Obrigado. Gente.